Olá, eu sou a Erika Andrade, o Família Mais está começando. Bem-vindo ao Família Mais, com um tema muito especial e relevante, Outubro Rosa. E a minha convidada é a pastora Vanessa Teixeira, pastora de mulheres da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu, compartilhando sobre a sua vida de superação. Você já conhece a gente lá no Instagram? Para ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. Vamos juntos assistir um vídeo sobre a estatística do câncer de mama? Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2020, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, sendo a mais frequente em quase todas as regiões brasileiras. Não existe uma única causa, mas sim uma soma de fatores de risco para o câncer de mama. O primeiro deles é a idade, já que 4 de 5 casos acontecem depois dos 50 anos. Família Mais está no ar com o tema Outubro Rosa e a minha convidada vai compartilhar sobre a história de vida e superação. Ela é esposa do pastor Rubem, mãe do Pietro e do Noah, líder de mulheres da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu. Pastora Vanessa Teixeira, muito bem-vinda ao Família Mais. Que alegria estar aqui com você hoje, compartilhando de um tema tão relevante que faz tanto sentido para mim. Verdade, pastora. Obrigada, tá? Para a gente começar, eu queria que você compartilhasse com a gente a sua história de família. Você pode contar um pouco sobre a sua origem, as suas origens de família? Então, eu vim de uma família muito simples, muito humilde, Meus pais moravam em Mesquita, na Chatuba, mais propriamente dita. Eu fui criada lá e aos 12 anos de idade, meus pais se separaram e foi um momento muito difícil de enfrentar, porque nós éramos aquela família perfeita, Meu pai sempre foi muito apaixonado pela minha mãe e minha mãe também. Então a gente vivia num lar muito afetuoso, de muita dedicação, de muito carinho. E quando a separação aconteceu, foi uma quebra familiar que impactou demais a vida da minha mãe, que até então vivia para o meu pai, vivia para a família. A minha mãe era uma mulher tão simples que nem carteira de identidade ela tinha. Tudo que minha mãe fazia era pensando na família, pensando no meu pai. Era aquela mulher muito dependente, sabe? Sim. E essa separação, ela gerou na minha mãe uma tristeza muito profunda. Minha mãe entrou em depressão e eu pude ver minha mãe assim, definhar, até que alguns anos depois ela desenvolveu um câncer de mama. A gente sabe que o câncer de mama tem uma raiz emocional, sim, Sim. E eu acompanhei, aos 18 anos de idade, eu me lembro que a minha mãe já estava muito debilitada, muito fragilizada, porque o tratamento não é um tratamento simples, mas ainda muito esperançosa de viver uma reconciliação da família. Mas não viveu, não aconteceu, Então, a minha família, apesar de ser de uma origem muito simples, sempre teve esperança de viver algo novo, da gente poder experimentar uma vida melhor. E nisso minha mãe investiu, aliás, meus pais investiram muito em mim. Eu estudei, fiz minha faculdade com muito desafio, E depois, já aos 19 anos, eu comecei numa caminhada com Jesus e ali eu pude reviver e acreditar numa esperança de um relacionamento conjugal, sabe, genuíno. Eu achava que eu não acreditava mais no casamento,
Eu achava que todo homem, né, faria aquilo que meu pai fez com a minha mãe, Sim. porque foi o fruto de uma traição, né? Essa quebra familiar veio com uma traição. Então não foi um tempo simples para mim. Foi um tempo emocionalmente muito conturbado. Mas Jesus veio, Jesus chegou na minha vida, e quando Jesus chegou na minha vida, Ele restaurou. Ele restaurou as minhas emoções, a minha capacidade de acreditar na família, numa família restaurada, numa família feliz, sabe? Num homem que pudesse ser fiel, leal. E assim eu acreditei que o Senhor tinha para mim, né, um futuro. Sim. Um futuro diferente daquele que minha mãe viveu. E aos 22 anos eu conheci o meu marido. Já vamos compartilhar então um pouco da sua história de vida agora, do casamento, dos filhos, vamos aproveitar, né? Isso. Aos 22 anos eu conheci meu marido, que hoje é pastor, Rubem Teixeira, e nós nos conhecemos no seminário. É muito interessante que a gente fez uma matéria no seminário, uma matéria de liturgia. E nessa matéria a gente tinha que fazer os cerimoniais da igreja, né? E um dos cerimoniais era o casamento. E naquele grupo de estudo ali, eu e meu marido fomos selecionados para ser o casal, né? Queria casar ali com outro amigo nosso celebrando o casamento. Naquele dia nós não éramos namorados ainda, nós estávamos apenas nos conhecendo. Mas naquele dia eu tive que dizer para ele, repetir, né, aquelas palavras de promessa: eu te recebo como meu legítimo esposo, prometo te amar, te respeitar. E Érica, quando eu estava falando aquilo para ele, naquele momento era uma resposta de oração para o Rubem, sabe? Era um momento como se fosse para ele um momento profético. Gente. Então nós nos casamos antes de nos casar, realmente. Que experiência linda! Lindo, né? E engraçado que na época ele já estava orando por mim, mas eu ainda não tinha me despertado para viver realmente, não tinha me apaixonado ainda. Mas naquele dia, ele olhava dentro dos meus olhos e colocava aquela aliança simbólica, né? Repetindo aquelas palavras, e ele acreditou que era realmente um momento profético. E foi, porque 2 anos e poucos depois, nós nos casamos de verdade e construímos uma família linda, muito abençoada. Agora com Noah e com Pietra. Noah, né? Que lindo! Olha que momento importante esse, né? Profético mesmo, né? Profético. Ele acordava 5 horas da manhã, todos os dias, assim, durante um período de 30 dias, para orar, sabe, por mim. E enquanto eu ainda muito conturbada com tudo que eu estava vivendo emocionalmente. Você não né? estava preparada ali, né? Para viver um relacionamento. Não. Isso é saudável. A gente precisa estar saudável para ter relacionamento saudável. Então isso foi realmente um cuidado de Deus sobre a sua vida. Foi. Que bom. E quem está aí assistindo a gente, que ainda não se casou, que está esperando, o que você teria a dizer, pastora? Que espere, né? Mas eu sempre digo assim, a gente precisa acreditar que Deus realmente vai nos conduzir. Eu digo que amor não é um sentimento. Não. Amor é uma decisão seguida de atitude, é uma escolha. Sim. Né? E eu percebi que muitas vezes a gente escolhe baseado, sabe, na paixão, baseado nas emoções, nos sentimentos. E eu entendi que não era isso. Eu entendi que a gente precisava fazer realmente uma escolha baseada nos nossos princípios, nos nossos valores, naquilo que a gente quer viver no futuro. E eu digo hoje para o meu filho, olha, você precisa escolher. E a primeira característica de um homem, de uma mulher que você precisa desejar é uma mulher cheia do Espírito, uma mulher temente a Deus. E foi isso que eu pedi, Érica. Eu pedi que Deus me desse um homem temente a Ele. Porque eu sabia que se Deus me desse alguém temente a Ele, Ele iria ser fiel a mim. Porque eu acredito que a fidelidade entre um homem e uma mulher
ela acontece não é porque os dois se amam apenas. Quantos casais se amam e traem um ao outro? Sim, sim. É porque eles acreditam, porque o homem ou a mulher teme a alguém superior a ele, teme a Deus, que é fiel a você, que é fiel a mim. Então eu pedi a Deus um homem temente a ele. Eu pedi a Deus um homem que pudesse me fazer sorrir. Porque com essa história que eu tive na adolescência, eu pulei algumas etapas da minha vida, Sim. né? Eu virei uma moça muito séria. Eu não sabia sorrir. Eu não tinha alegria. Eu tive que cuidar da minha mãe quando meu pai foi embora. Então, eu, uma adolescente, tendo que secar as lágrimas da minha mãe, tendo que fazer dentro de casa as coisas que ela já não conseguia mais fazer porque ela só chorava. Então, eu pedi a Deus um homem que pudesse me fazer sorrir de novo, que fosse divertido, sabe? Sim. E eu encontrei isso. Que bom. No Rubem, porque ele é uma pessoa assim, tão descontraída. Quando a gente se casou, a gente morava num apartamento de 3 andares e não tinha elevador. E todas as vezes que a gente chegava, sabe, ele era tão brincalhão que ele saía correndo atrás de mim, a gente correndo ali na escada, aquilo me fazia, a gente brincando ali, aquilo me fazia sorrir, sabe? Levar a vida mais leve, porque a vida para mim na adolescência foi muito séria. Sim, foi Eu tive densa, que lidar né? com situações muito dolorosas Sim, sim. na vida, né? Então eu pedia a Deus esse tipo de homem, que fosse um homem que me fizesse sorrir. E meu marido me fez sorrir. E eu digo para toda menina, peça a Deus um homem que seja temente a Ele. Um homem que te ajude a viver a vida de forma leve. Um homem que, sabe, que ame você, mas acima de tudo, que ame a Deus em primeiro lugar. Então, para quem está em casa assistindo a gente, é solteira, peça. Assim como a pastora pediu, foi atendida, né? Fui atendida, fui atendida. Que bom. E você tem 2 milagres, o Pietro e o Noah, né? 2 milagres. Eu sempre quis ter 2 filhos, né? Mas eu não sabia como seria a minha trajetória, como Deus me daria esses 2 filhos. Eu tinha um planejamento familiar que me levaria, eu acreditava que eu ia ter até os 35 anos 2 filhos, mas eu tive o Pietro com 29 anos e com 32 anos, né, aconteceu a grande tragédia da minha vida, que eu nunca imaginei. Então, aquele sonho de ter 2 filhos foi interrompido. Sim. E eu lembro que o Pietro, ele me pedia demais um irmão. Essa história eu sempre conto, porque é uma história de milagre. E eu digo que Deus, ele ouve a oração, sabe, de uma criança. E o Pietro, com 2 anos de idade, ele já me pedia um irmão. Depois que ele começou a falar e ele entendeu, 2 anos ele já começava a me pedir um irmão. E eu dizia, filho, né, na época eu estava vivendo um processo, eu dizia, filho, não tenho como te dar um irmão. Agora não. Ele tem sim, mamãe. Ele botava a mão na minha barriga. Tem um bebezinho aí, gordinho, nascendo, crescendo dentro de você. Eu dizia, não. Aí dentro da barriga da mamãe, ele dizia assim para ele, você vai ter muitos irmãos, mas irmãos espirituais. Eu não acreditava que Deus pudesse dar para ele, sabe? Um irmão depois de tudo que eu vivi, né? E de forma milagrosa, Deus o atendeu. Sim. O Pietro fazia jejum de 40 dias pedindo o irmão. O Pietro pedia na escola, sabe? Para os amigos orarem. Para ele ter um irmão. Para ele ter um irmão. E ele dizia para mim, meus amigos têm irmão, então eu também vou ter. Então, que lindo, né? Lindo demais, Poder porque Deus viver atende, isso, né? Deus atende a oração, sabe, de uma criança. Sim, verdade. E aí o Noah veio, né? O Noah veio, né? Grande Nesse milagre. processo todo aí, desafiador, eis que chega ali seu milagre. Mas, pastora, a gente quer saber um pouquinho como era a sua rotina antes do câncer de mama. Então, minha rotina antes do câncer de mama, eu já era líder na igreja, eu trabalho, sempre trabalhei,
e eu trabalhava, agora estou home office, mas eu trabalhava no centro da cidade. Então, minha rotina era intensa, né? Trabalho no Tribunal do Trabalho. Então, todos os dias pela manhã, eu ia para o centro da cidade, voltava e com a vida familiar e ministerial, tinha que me dedicar à família e ao ministério. Então, era uma vida muito corrida, muito agitada, mas o meu foco, né, antes do câncer, era viver a minha vida, era conquistar, era viajar, né? Era falar de Jesus, mas eu não tinha tanta clareza do meu chamado, sabe? Sim. Então, o câncer realmente foi um fator que dividiu a minha vida entre antes do câncer e depois do câncer. Que bom. E pastora, fala um pouco pra gente, se a senhora fazia mamografia periodicamente, para quem está em casa assistindo, né? A gente tem uma estatística que fugia um pouco ali da regra, né, no seu caso. Hoje, os epidemiologistas, eles preconizam que o exame de mamografia, que é o principal exame, né, para detectar um câncer, seja feito a partir dos 40 anos de idade. Mas no meu caso, se eu tivesse esperado, né, chegar aos 40 anos de idade, eu já estaria completamente tomada, com o meu corpo todo tomado de células malignas. Porque eu descobri com 32 anos. E hoje em dia, eles não incentivam mais o toque, né? Que era aquele exame que a gente fazia, porque eles dizem que esse exame já identifica um nódulo tardiamente. Mas foi no toque que eu identifiquei, no banheiro, que eu identifiquei que tinha um nódulo na minha mama direita. Mas assim, eu tinha acabado de perder minha mãe. Então, assim que eu perdi a minha mãe, no ano de 2012, eu entrei num luto tão grande, entrei numa depressão, que eu não tinha forças para muitas coisas. Mas eu lembro que eu procurei a ginecologista e ela me disse assim: Vanessa, você precisa fazer um exame de mapeamento genético, porque a sua mãe morreu com câncer, muito cedo, muito nova, 54 anos, e você pode fazer esse mapeamento. E se a gente identificar que tem realmente um gene ali que pode te fazer vir desenvolver um câncer de mama, você pode decidir tirar a sua mama preventivamente. Então, minha mãe morreu em julho de 2012. Em agosto, eu tive essa conversa com a médica, né? E eu falei assim, tá bem, mas agora eu tô num luto muito intenso. Ela, tudo bem, vive o seu luto e no ano que vem a gente faz. Você deixou para o outro ano? Eu deixei para o outro ano. Em outubro eu fiz um exame de mamografia. Ela me pediu, ela falou assim, pelo menos a mamografia você vai fazer. Então em outubro eu fiz o exame de mamografia. E naquele exame não identificou esse nódulo que eu senti no banho. Por quê? A minha mama era densa, né? Então, dependendo de onde também está localizado o nódulo, o exame não vai pegar. E não pegou. Mas eu estava sentindo, por isso que o toque é importante. Nós precisamos nos tocar, sabe? O toque é muito importante. E aí eu tenho uma amiga, que ela é ginecologista, e eu falei para ela, eu falei assim, Camila, eu senti um nódulo aqui na minha mama, eu fiz o exame não deu nada. Ela viu o exame, ela falou assim, não, realmente, esse nódulo que você está sentindo não apareceu. Aí, vamos fazer um exame de ultrassonografia, porque o exame de ultrassonografia é um exame complementar. Sim. Então, a gente faz a mamografia e a ultrassonografia. Quando eu fiz a ultrassonografia, ela disse, olha, se você fosse uma paciente que eu não conhecesse o seu histórico, eu diria para você, volta daqui a 6 meses. Porque o nódulo era um nódulo com aparência
regular, com bordas regulares. Então, o nódulo não tinha aparência de malignidade, né? Sim. E aí, ela, por ser minha amiga, falou, vamos fazer um exame, uma biópsia, para ver o tipo, né, de tumor que tem. Sim. Aí, se é maligno ou se é benigno. Então, quando eu fiz a biópsia, para nossa surpresa, realmente o tumor era um tumor maligno. Mas se ela não fosse uma amiga minha, ela não teria me encaminhado para fazer a biópsia. Então, um conselho que eu dou para as mulheres, especialmente mulheres que tenham histórico familiar, Sim. é que façam o acompanhamento com o especialista, né, sempre, né, toda vez que fizer os seus exames, né, anuais, que possa também fazer ali o exame de toque, porque foi esse exame de toque que me sinalizou a necessidade de, antes dos 40 anos, realizar um exame mais preciso, a ultrassonografia, e depois eu fiz a ressonância magnética. Então, se a mulher tem um histórico familiar, não espere chegar aos 40 anos para se cuidar. Não espere, porque não existe, Érica. A gente fala de prevenção de câncer, né? Não existe a prevenção. Existe o diagnóstico precoce. Sim. A gente não tem como impossibilitar o aparecimento de um tumor. A gente tem como identificar esse tumor no início, Sim. que é o que vai garantir um tratamento, né, mais promissor. Mas a gente não tem como impedir que ele apareça. Então, se eu tivesse esperado, né, chegar aos 40 anos para fazer o exame, certamente eu teria morrido. Sim, verdade. A importância do autocuidado, do toque físico, né? Realmente eu fiquei lembrando quanto isso era divulgado, Era quanto muito. isso era estimulado para a gente se tocar, para a gente reconhecer ali. Foi através do seu próprio toque que você ficou ali ligada, que tinha alguma coisa estranha no seu corpo. E o interessante é o seguinte, não é mais divulgado, não é porque não haja mais necessidade de ser feito. Não é mais divulgado, é porque as mulheres substituíam o exame de mamografia pelo exame de toque. Entendi. Entendeu? Entendi. E não é isso. Não é isso. A gente não pode substituir. Ok. A gente precisa se tocar, mas a gente precisa realizar os exames anuais, né? Preventivo, mamografia, ultrassonografia. Esses exames são fundamentais para que a gente consiga, em caso de surgimento, identificar o possível, né, tumor, Sim. né, numa fase inicial, que muda totalmente o prognóstico da doença. E aí, pastora, quando veio esse diagnóstico, né, ainda vivendo uma dor da perda da mãe, vivendo um luto ainda, essa descoberta, né, chegou, e aí, qual foi sua reação? Não, a minha reação foi a pior. Eu perdi completamente o chão, sabe? Eu acredito que eu morri de verdade, porque quando minha mãe morreu no ano de 2012, parecia que era o fim para mim, né? Filha única, minha melhor amiga, a gente desfrutando de tantas coisas juntas, ela no auge da idade, 54 anos, muito nova. Muito nova. Eu achei assim, meu Deus, eu perdi a minha melhor amiga. Sim. Então muita coisa morreu Sim. dentro de mim, junto com a minha mãe. Mas um ano depois, foi exatamente um ano depois que eu descobri, né, que eu recebi o diagnóstico, aí, de fato, eu morri, sabe? Porque uma coisa, Érica, é você receber um diagnóstico desse, não tendo nenhuma história pregressa, né? Sim. Mas eu recebi o diagnóstico e tinha acabado de perder minha mãe. Sim. Então, emocionalmente, eu estava destruída. Verdade. Emocionalmente, eu estava fragilizada. Eu não tinha condições de enfrentar tratamento e vencer, né? Verdade. Então, para mim, foi muito difícil. Por isso que quando
eu recebi esse diagnóstico, eu chorei minha morte por 2 dias, porque eu acreditava que aquilo que aconteceu com a minha mãe iria acontecer comigo. Foi muito difícil. Quanto tempo a senhora ficou nesse tratamento? Durou quanto tempo? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Um tratamento exaustivo. Sim. Um tratamento que leva a família inteira. Eu digo que quando um membro da família adoece, né, todos que compõem esta família também adoecem. Né? E assim, eu não tinha mais a minha mãe. Quem é a pessoa que mais cuida de você quando você está mal? Verdade. Quando você está doente? É a mãe. É a mãe. Eu não tinha mais a minha mãe. Então isso foi algo assim que impactou muito, sabe, na minha família. A gente morando aqui na Barra, minha família lá da Baixada Fluminense, Sim. tias, pessoas que poderiam me dar um suporte, né? Mas foi nesse momento que eu vi, sabe, o meu marido, aquele homem tão aparentemente frágil, que não podia entrar no hospital, que não podia ouvir falar de doença, que era muito fragilizado nessa hora, se agigantar para cuidar de mim, com um filhinho de 2 anos e pouco de idade. Então, realmente, esse tratamento não é um tratamento simples. E eu vejo muitas famílias quebrarem nesse momento. Verdade. Tem né? maridos que nem suportam, né? Não suportam. Passar por esse processo vendo a sua esposa ali. Não, nesse período eu conheci algumas mulheres que estavam enfrentando o câncer, né? E eu pude compartilhar também das suas histórias. E a maioria das mulheres relatavam para mim essa falência da família no meio do tratamento, sabe? Eu lembro que eu conheci uma juíza que me apoiou muito, me deu muito suporte. E ela falou que o casamento dela acabou no meio do tratamento contra o câncer. Então, eu imagino, né? Quão difícil deva ser para uma mulher passar por essa doença que já mexe com a sua autoestima, muito, que né? já te fragiliza demais, sem o apoio do marido, sabe? Então, para mim, esse tratamento foi muito difícil, mas eu tinha minha família do meu lado, e isso me fortaleceu. A importância da família estar junto, né? Quando a família está junto, Érica, tudo se move, sabe? E tudo acontece para que vocês vençam juntos uma dificuldade. Eu digo que não existe assim família perfeita, não existe casamento perfeito. Existe casamento de 2 pessoas que decidiram superar as suas dores, os enfrentamentos da vida, os desafios da vida juntos. Juntos, verdade. E foi isso que a gente decidiu fazer. Não foi fácil, nem para mim, nem para ele. Sim, imagino. Mas a gente venceu. É verdade. E pastora, muitas pessoas se aproximam, né, do paciente e abordam alguns assuntos que incomodam, né? Quais assuntos que você acredita que podem ser evitados no momento que a pessoa está passando por um câncer, né, um câncer de mama? Principalmente para a mulher que fica tão fragilizada com a sua imagem, com a sua autoestima. Muitos assuntos fragilizam, comentários, sabe? Sim, imagino. Tem comentários que são tão inapropriados, que levam a gente a pensamentos que fragilizam ainda mais você que está enfrentando um tratamento desse, né? Eu lembro que algumas pessoas falavam assim para mim: ah, Deus deu isso para você porque você é forte. Eu não conseguiria passar por isso. Deus sabe para quem dá. Ora, gente, é claro que não. Eu era a pessoa mais frágil ali. Sim, né? A gente está fragilizado. É claro que Deus não deu isso para alguém porque alguém é forte. Não, nós não temos força para isso. Nós não temos força para enfrentar isso. Eu tinha acabado de perder minha mãe. Eu não era forte, mas eu vi, né, a verdade da palavra de Deus se manifestar na minha vida. E a verdade é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É verdade. Então, por mais que aquelas palavras fossem palavras inapropriadas, impróprias para aquele momento que você já está fragilizado, eu ressignifiquei tudo isso.
Eu ressignifiquei porque eu estava passando com Emanuel, com Deus que estava comigo. E se eu estava com ele, se ele estava comigo, eu podia todas as coisas, até mesmo ressignificar palavras como essa, Sim. sabe? Então, se você conhecer alguém que está enfrentando um câncer, não diga palavras como essa, porque são palavras que realmente fragilizam a gente nesse momento de dor. Se não tiver o que falar, né, pastora, fique calado. Às vezes é bem A melhor. presença, Sim, né? sim, Se sim. apresente. Sim. Porque às vezes a gente fala assim, eu não sei ajudar, eu não sei como fazer. Mas se apresente para tomar um café, né? Eu lembro que eu recebi muitos mimos, muito carinho assim de amigas da célula, amigas minhas de infância que se aproximaram, trazendo um lenço. Eu lembro que uma amiga chegou na minha casa com uma caixa, a Fátima Laebre, uma amiga queridíssima, uma caixa com várias perucas que era dela. Ela falou assim, amiga, eu sei que você está passando um momento muito difícil. E a forma que eu posso ajudar você é te embelezando, né? Sim, sim. Então, escolhe a peruca que você quer, fique linda nesse tempo, porque eu sei que você vai vencer. Então, palavras como essa de vitória te impulsionam, né? Sim, sim. Outra coisa que te entristece, que te fragiliza, é a pessoa duvidar. Porque, Érica, quem precisa de milagre, acredita em milagre. É verdade, é verdade. Só acredita em milagre quem precisa. Mas, às vezes, você está perto de pessoas que não acreditam no seu milagre. Isso te fragiliza demais. Algumas pessoas te olham com um olhar de pena, né? E o olhar de pena te colocam num lugar que é um lugar que parece que você não vai sair dele. Algumas pessoas olhavam para mim, ai, tadinha, ela tá com câncer. O que a gente precisa é de oração. O que a gente precisa é de fé, é de conectar, sabe? Sim. A nossa fé com a fé de outro. Eu brincava assim, gente, ore por mim, mas ore com fé. Se você não tem fé, se você não consegue aplicar a fé enquanto você ora para mim, por favor, nem ore. Que é uma realidade. Sim. Tudo que a gente precisa é de alguém que acredite. Verdade. Porque a gente está acreditando. Sim. Quem está passando por um momento que necessita ver uma ação sobrenatural de Deus, acredita que vai acontecer. Não duvida. Por isso que eu não sei se você já ouviu, muitas pessoas falarem assim, nossa, eu fui lá visitar a pessoa que estava doente, eu fui lá visitar a pessoa que passou por uma cirurgia, mas eu que saí de lá consolada, eu fui lá para consolar e saí de lá consolada. É por isso. Porque aquele que precisa, acredita. Então, as pessoas precisam liberar palavras, sabe? Palavras de fé. Isso ajuda. Isso contribui. Amém. Isso encoraja. Verdade. Pastor, além do impacto físico, né? Eu imagino se olhar no espelho para uma mulher, né? Tão bonita, jovem. Ele traz um impacto emocional muito grande ao paciente também, né? Muito. E aí? Especialmente para a mulher. Sim. Eu fiz mastectomia bilateral. Então, eu tirei as 2 mamas. Eu perdi tudo que era sinônimo de feminilidade. Eu perdi as mamas. Depois, com o tratamento de quimioterapia, porque eu fiz 20 sessões de quimioterapia, eu perdi todos os meus cabelos e os meus pelos. Você pensa, uma mulher perder a sobrancelha. Dói, né? Eu lembro que quando eu me olhei sem a minha sobrancelha, quando eu me olhei no espelho, eu falei assim, quem é essa? Eu não me reconheci. Não era eu. Foi mais difícil do que perder o cabelo, Érica, para mim. Porque desconfigura o rosto, porque isso né? aí, você perde, sabe? Perde. Você perde a sua identidade. Sim, sua expressividade, né? Por que isso afeta tanto você? Porque a autoestima da mulher está relacionada com quem ela é, com a feminilidade dela. E o externo revela o nosso interno, Exatamente, né? Exatamente. Isso que a gente gosta de estar bela, arrumada, né? Então isso mexeu com a minha autoestima? Mexeu.
Mas o que eu fiz? Ressignifiquei novamente. Eu tinha tanta certeza que eu ia vencer, que Deus estava comigo, sabe? Que o Senhor já havia liberado sobre mim uma palavra, que eu acordava todas as manhãs. Eu ia para frente do espelho, careca, sem pelos, sem mamas. Sim. Eu ia para frente do espelho me desenhar. Eu ia desenhar a minha sobrancelha, sabe? Sim. Eu ia fazer o contorno com maquiagem no meu rosto. Eu colocava ali a minha peruca pela manhã, porque eu não queria que meu marido me visse daquela forma, desfigurada. Sim. Né? Porque a gente fica como? A gente fica desfigurada. Era assim que eu me sentia. E aí eu colocava lá a lingerie já com enchimento, Sim, sim. colocava minha roupa por cima. E era dessa forma que eu me apresentava para as pessoas. Era dessa forma que eu saía para ir fazer meu tratamento. Era dessa forma que eu ia nos cultos. Era dessa forma que eu ia para as células, que eu ia fazer discipulado. Então quem me olhava parecia assim, nossa, como ela está bem, né? Como ela está bonita. Mas ninguém sabe de como eu enfrentava isso, como eu acordava. Sim. Que eu precisava levar um tempo para que eu não deixasse a minha autoestima, sabe, se perder. E nesse momento é muito importante para toda mulher que está fazendo o tratamento. Assim que eu terminei meu tratamento, uma das coisas assim que eu tinha alegria de fazer era ir à casa de uma mulher que estava vivenciando o câncer e ter esse momento com ela, sabe? Esse momento de embelezar, de levar uma peruca, de fazer uma maquiagem. Lindo. E eu aprendi a me maquiar, me arrumar, me vestir nesse tempo, Érica. Porque eu tinha que me produzir. Se eu não me produzisse, eu estaria como? Eu estaria me olhando de uma forma que eu não me enxergava, porque eu não me enxergava doente. Eu me enxergava já curada. Por isso que eu tinha que fazer, sabe, essa produção toda para elevar a minha autoestima. Então, eu aprendi também a fazer isso com outras mulheres. Eu adorava fazer isso com outras mulheres. Por isso que eu não entendo hoje mulher que não se produz. Importante dar esse recado aí para as mulheres que talvez nem estejam vivendo um câncer, não, mas já estão com a sua autoestima lá embaixo, né? A mulher tem que se produzir. Sabe? A mulher precisa estar sempre com uma maquiagem. É claro, está fazendo as coisas dentro de casa. Não, mas se você, no final do dia, né, fez tudo que você precisava fazer, vai receber seu esposo, toma um banho, se produza, coloque ali uma maquiagem leve, mas que vai te deixar apresentável. Então eu não entendo uma mulher hoje que não se produz. Eu aprendi a me produzir no meu tempo de dor. Foi nesse tempo que o Senhor colocou em mim esse desejo, e isso eu sei que veio do Espírito, que foi a forma que o Espírito usou também para me fazer ressignificar. E ainda pôde retribuir na vida de outras pessoas. Olha isso. Coisa linda, né? Uma alegria para mim era fazer isso. E como que isso impactava também a vida dessas mulheres, sabe? Imagina. Isso ajudava as mulheres a enfrentar o seu tratamento. Porque o tratamento já é muito difícil. Eu lembro que quando eu chegava para fazer a quimioterapia, os médicos e enfermeiros que estavam ali, eles falavam assim, nossa, como é lindo ver que você se produz. Eu ia maquiada, de batom, eu tenho várias fotos assim, e aquilo era importante para mim. Sim. Porque eu já me comportava como alguém que já tinha superado aquela doença. A Bíblia é bem clara em dizer, assim como a gente imagina a nossa alma, assim a gente é. Então você já trazia isso ali para o seu emocional, para a sua alma, para o seu espírito, e determinava que você ia sair dali vitoriosa, né? Isso. E não se deixou abater. Não. E a ansiedade? Como lançar a nossa ansiedade no Senhor, pastora? É um aprendizado diário. É um treinamento diário. Você precisa reprogramar os seus pensamentos. Porque os nossos pensamentos, por isso que a palavra de Deus diz, né? Cuide dos seus pensamentos, porque a sua vida é dirigida por eles. Sim, verdade. Então, são os seus pensamentos que te levam a desenvolver esse tipo de ansiedade, te levam a uma depressão. Eu experimentei isso, então eu sei o que é isso. Quando minha mãe morreu e eu comecei a entrar num processo depressivo,
É porque eu acordava e dormia pensando nas mesmas coisas. Eu acordava e dormia pensando, minha mãe morreu, Deus levou a minha mãe, Ele podia curar, mas não curou. Por que Deus fez isso comigo? Questionando os porquês, sabe? Da soberania de Deus. Então eu fui entrando em depressão porque eu cultivava, eu nutria esses pensamentos dentro de mim. Sim. Mas quando eu adoeci, e Deus, naquele tempo que eu estava ali em lágrimas, né, depois de receber um diagnóstico, Deus falou comigo, filha, não é o fim, tenha bom ânimo, você não vai morrer, seus frutos não vão cessar. A partir dali, eu ressignifiquei tudo. Eu comecei a ler a palavra de Deus como eu nunca havia lido antes, para que os meus pensamentos fossem agora os pensamentos baseados na verdade de Deus. Né? O salmista fala, o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Foi a palavra de Deus que me vivificou nesse tempo. Sabe? Foi a palavra de Deus que me deu vida. Eu vi a palavra de Deus se manifestar dentro de mim, dentro do meu ser. Então era isso que não me fazia, era isso que me permitia progredir com o meu tratamento. Era isso que não me dava ansiedade, né? Então, assim, ressignifica os seus programas mentais, né? Para que você consiga vencer as dores mais terríveis da sua vida. Bem, pastora, a gente já conheceu um pouco da sua história de vida, de superação, mas agora eu quero falar sobre a sua história, né, pelo seu ministério, sua vida pastoral, que é uma história muito conhecida até antes de ser pastora. Me fala, há um peso de ser pastora da Igreja Batista Atitude? O que você pensa sobre isso? Não, não há peso nenhum. É um grande privilégio, né? Como você falou, a consagração ao ministério pastoral foi só um momento realmente de reconhecimento, mas o cuidado já existia. Verdade. Porque o chamado de Deus é irresistível e a gente não precisa ter título para isso, né? O verdadeiro pastor é aquele que cuida e que se revela no cuidado. Então, eu já cuidava de muitas pessoas e o tempo de tratamento foi o tempo que esse chamado ficou ainda mais evidente. Foi um tempo que eu tinha todas as possibilidades de dar desculpas, né, para não exercer o chamado nesse tempo. Mas, como eu disse, ele é tão irresistível que foi o tempo que eu mais cresci, foi o tempo que Deus mais abençoou as minhas sementes. Então, ser pastora hoje não é um peso, é uma grande responsabilidade, mas é um privilégio que eu amo e agradeço a Deus todos os dias por essa graça. É verdade. Eu também agradeço, né? Bem antes da pastora Vanessa, eu posso falar, porque eu tive uma experiência incrível e particular com ela, de coisas que ela compartilhou comigo que só Deus sabia. E foi um privilégio. Imagino que deve ser um privilégio para quem caminha ao seu lado ali na Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, né? Ai. São privilegiadas aquelas mulheres, né? Eu também sou, né? Porque pastor não escolhe ovelha, mas ovelha escolhe pastor. Verdade. E aquelas ovelhas me escolheram meu marido e caminham com a gente. Sim. E a gente tem visto o fruto, né, desse amor, dessa unidade, desse propósito que o Senhor tem nos permitido viver ali naquela cidade. Nós temos vivido realmente coisas extraordinárias, que é fruto de graça de Deus, é fruto de manifestação de muito poder de Deus na nossa vida. Verdade. Mas você é uma inspiração para as mulheres, né? Você sabe disso, né? Ah, que bom, que bom. Eu digo que a gente lança as sementes e a gente não sabe onde essas sementes vão crescer e quais frutos essas sementes vão dar. Mas eu fico muito feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ouvir que o meu testemunho, uma palavra, um conselho chegou até um coração de uma mulher, impactou a vida dela, mudou a história dela, transformou. Isso, para mim, é realmente muito gratificante, porque eu percebo que a minha missão na Terra tem a ver com isso. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor e tornar o nome de Cristo conhecido na minha vida, conhecido na Terra é a minha missão, e poder ajudar e inspirar mulheres também a viver o melhor, sabe, tempo das suas vidas
é o meu desejo e é o que eu vou fazer até os últimos dias da minha vida. Que bom, que privilégio. Eu queria que você deixasse agora um recado, pastora, para as mulheres, né, que estão lutando contra o câncer de mama. Eu quero dizer para você que está lutando contra um câncer de mama ou que está próximo a alguém, né, que está lutando por um câncer de mama. Assim como um dia eu venci na força de Deus, no poder de Deus, não desista, sabe? Acredite que Deus é aquele que tem todo o poder para fazer todas as impossibilidades se curvarem diante dele. Então, doe amor a essas pessoas que precisam. Se você conhece alguém que está passando por um tratamento desse, se apresente, esteja próximo a ela. Se você é um familiar, né, é um cônjuge, acredite que a sua presença é o que ela mais precisa para superar, para vencer. O câncer não é uma sentença, o câncer é um diagnóstico, o câncer tem cura, então não desista do projeto de Deus para a sua vida. É Ele, sabe, que dirige os nossos passos, é Ele que tem a definição, né, dos nossos dias na Terra. Então lute com toda a sua força, acredite que você vai superar, acredite que você vai vencer, se una a pessoas que tenham mais fé que você, que acredite também no seu milagre, e você vai experimentar aquilo que eu também experimentei e viver os melhores dias da sua vida depois de uma doença dessa. Eu lembro que o pastor José falava para mim, você nunca mais será a mesma. Você vai viver coisas que você nunca viveu e eu tenho certeza que a sua história vai ser marcada. E de fato foi. Eu não fui mais a mesma. A minha história foi marcada. Mas você precisa acreditar que Deus tem uma história para você. E a história dele está sendo escrita. Amém? Amém, amém. Que lindo esse programa especial Outubro Rosa para você que está assistindo a gente. Tenho certeza que você foi muito abençoado. Então compartilha esse programa, não só para as mulheres, mas para todas as famílias. Ela trouxe aqui a história de vida dela, desde a sua infância, adolescência, com a sua mãe, o seu casamento, os seus filhos. Então, por favor, compartilhe esse programa que eu sei que você vai abençoar muitas pessoas. Nós estamos toda sexta-feira, às 21h30, pela Atitude TV e também pela Bem Mais TV. Pastora Vanessa, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua vida, pela sua essência. Que Deus te abençoe cada vez mais. Que alegria minha poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, daquilo, não da história que terminou, mas de uma história que continua sendo escrita. Sim, é verdade. Né? E eu creio que esse programa vai alcançar muitas pessoas. Amém. E vai chegar a muitos corações que precisam dessa palavra e de ter essa história como também um incentivo, uma inspiração para vencer as suas dores. Obrigada. Um beijo, até o próximo programa. Deus te abençoe.